Quem aí já ouviu falar de temperamentos? Uma teoria de personalidade muito interessante, deveras interessante. E essa é uma teoria que eu uso bastante no meu livro Mapeamento da Árvore Interna, tanto no meu livro Mapeamento da Árvore Interna, quanto também em podcast. Você pode ver o MTZcast, eu já falei sobre os dons, sobre a parte interna da árvore ser a... Tô arrumando umas coisas aqui. A parte interna da árvore ser os temperamentos e a parte externa ser os 5 traços de caráter. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre os temperamentos. Temperamento colérico, geralmente é a pessoa mais dominante, pessoa mais expressiva, não necessariamente expressiva, mas uma pessoa que quando ela chega no ambiente você sabe que ela tá ali. Não tem muito como você não notar um dominante, porque geralmente eles falam mais alto, eles têm presença. Extrovertido também. Extrovertido, geralmente é a pessoa mais comunicativa, você vê um pouco mais de extroversão. Extroversão é ser um pouco mais para fora, pessoa mais alegre, divertida, às vezes até um pouco inconstante, se você for ver, pesquisar mais a fundo os temperamentos, cada um tem qualidade e cada um tem defeitos. Isso que eu acho interessante. Quando nós estudamos e nos aprofundamos no autoconhecimento tanto de nós mesmos quanto dos outros, nós conseguimos enxergar qualidades e defeitos. E quando nós enxergamos os defeitos, nós conseguimos. É tão bom, gente. Eu sei que parece que é ruim, mas parece que um peso cai. Quando a gente olha para as pessoas, a gente acha que os outros, como já diz aquela frase, né, que a grama do vizinho é mais verde. Mas todos nós temos problemas e dificuldades, todos nós erramos em alguma coisa, ninguém é perfeito. E quando nós entendemos essas teorias, nós conseguimos perceber que, então, cada um de nós temos uma inclinação a algo negativo. Alguns tendem a ser mais inconstantes, uns, por exemplo, o melancólico, ele é uma pessoa analista. Geralmente uma pessoa, eu não posso afirmar isso, mas se você for ver na teoria dos 5 traços de caráter, geralmente, pelo menos os melancólicos que eu conheci, são, são retangulares, melhor dizendo. Você vê que os corpos deles são mais magros, eles são assim, é, mais magros, no sentido literal da palavra. E geralmente, por eles ter essa facilidade, também no livro do Clifford, que os pontos fortes, eles acabam tendo um dom, né, que é um ponto forte, que é o do input, o dom de absorção de informações. E geralmente, as pessoas falam que esse temperamento é detalhista, e geralmente eles são detalhistas. É um temperamento que consegue ver as coisas, consegue enxergar as minúcias das coisas. Só que quem enxerga demais acaba enxergando até coisas que não deve, coisa demais, erros. E isso pode ser um ponto negativo, o excesso de um ponto, quando você enxerga demais. Isso pode servir tanto para o bem, mas tanto para a própria destruição. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós podemos focar em outra coisa. Nós podemos potencializar isso para o lado bom. Quando nós temos consciência, nós conseguimos conduzir isso. Por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa detalhista, que eu consigo analisar muitas coisas, então eu posso pegar esse dom que pode ser mal, eu acabo virando uma pessoa pessimista se eu ficar só olhando as coisas negativas das coisas, nossa, o dia tá mal, nossa, você percebe que aquilo ali tá estranho e tal, então, nossa, tem uma coisa aqui, aí vem o perfeccionismo, tem que mudar, tem que ajeitar, tem que alinhar, não tá perfeito. Só que as coisas não são perfeitas. Através do conhecimento adquirido, através da maturização da nossa personalidade é um pouco diferente de temperamento. Quando a nossa personalidade é amadurecida, o temperamento acompanha. Então, você consegue manusear melhor esses elementos internos. Geralmente, os 4 temperamentos, eles são representados em 4 elementos. O elemento dominante, o elemento colérico, o temperamento colérico dominante, geralmente é apresentado pelo fogo.
O sangue, geralmente, você vê que o vento vai para um lado, vai para o outro, e geralmente ele é inconstante. O que mais? Tem o temperamento melancólico, que é o analítico. Ele é representado, eu não me lembro se é pela água, pela terra, pela terra. Ele é representado pela terra. Geralmente é um temperamento, na teoria, é chamado de temperamento frio. Tem uma explicação, eu recomendo o canal Temperamentando, que eles explicam sobre isso. Eles explicam como você descobriu seu temperamento. Se você parar para analisar, é simples, né? Porque de tanto eu analisar as pessoas, de tanto eu observar, eu já consigo, de forma natural, já interligar uma pessoa que eu já conheço, tá? Aquela pessoa tem aquele temperamento. E geralmente ela tem uma forma de corpo. Aí outra pessoa tem outro temperamento parecido e tem outra forma de corpo. Mas geralmente tem traços parecidos. Então, por mais que sejam pessoas diferentes, quando eu vejo um traço, uma pessoa mais magrinha, ela já pode ser melancólica. E quando eu converso com a pessoa, eu já consigo discernir em poucos minutos, já consigo discernir, aquela pessoa é melancólica. Você vê também os olhos, o olhar da pessoa, você consegue ver. É, o Albert Einstein era melancólico, você vê também o Pablo Marçal, dominante, Thiago Brunet, também é temperamento dominante. Quem já assistiu o Shrek sabe que o Shrek é dominante, colérico. Tem vários exemplos, e quando você relaciona as características que eles apresentam, você consegue entender mais os temperamentos. Então, o segredo está você identificar um. Identifiquei uma pessoa colérica, agora deixa eu identificar outra. Essas duas tendem a falar mais alto. Pega mais outra pessoa colérica. Essa aqui é diferente, mas ambos têm um tônus vital, um jeito de falar assim, ó. Tem outros que falam mais a menos, tem outros que falam um pouco mais lento. Essa é uma questão de. Eu não sei se foi Carl Jung, mas tem um livro que eu li do Denzel. Denzel é meu amigo da escola. Faz tempo que eu não converso com o Denzel, inclusive. E ele escreveu um livro e ele fala sobre isso. Não só no livro, né? Eu acho que eu li no site dele. Ele tem um, como se diz, no Discord, ele tem um servidor no Discord. E nesse servidor, ele disponibiliza links de livros. Então você pode ter acesso a vários livros que falam sobre teorias de comportamento humano, de temperamento, de teorias das personalidades. E é muito interessante isso. E por último, tem o temperamento fleumático. O fleumático é o temperamento paciente. Eles são frequentemente representados pela água. Tem uma explicação muito boa para esses temperamentos. Eu recomendo que você assista em outros canais. Também tem o. Ih, eu não vou lembrar o nome dele. Mas tem vários vídeos no YouTube que você pode ver sobre os temperamentos. Esse vídeo foi um vídeo mais básico daquilo que eu entendo sobre os temperamentos. Eu acredito que o maior conhecimento que eu adquiri, na verdade, foi através da observação. Observação e comparação. Você vê que Salomão ele diz: "Foi isso que descobri ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser." Ele comparava uma coisa com outra e descobriu o propósito, a razão de ser das coisas. Então, através da comparação, ele descobria coisas. E você vê que até a Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus. Quando a gente olha para os céus, a gente descobre muitas coisas. A observação nos permite ter absorção de conhecimentos. E ao observar, tendo consciência da teoria de personalidade, você já consegue relacionar. Isso se parece com aquilo. Característica dominante, se parece com ele. Característica de paciente, se parece com ele. E você vai pegando as características como um quebra-cabeça e vai juntando. É isso.